Olá! Hoje vamos fazer uma imersão numa história que, olha, nos transporta para um cenário bem inesperado. Conta mais. Imagina, um educador surdo, lá no coração da Amazônia, ensinando língua de sinais. Ok, interessante. Mas o detalhe é, não para outros surdos num centro urbano, como a gente talvez pense primeiro. Ah, não. Onde então? Ele está numa aldeia indígena, com jovens da etnia Paiter Suruí. Nossa, Paiter Suruí. Isso sim é um encontro, hein? Totalmente. Já acende aquela curiosidade, né? Que tipo de ponte cultural, linguística surge daí? E o material que está guiando a nossa conversa hoje são trechos de um livro. É A Etnografia de um Educador Surdo. Certo. Foi escrito pelo próprio educador, o Dirley Pegoraro. E ele chama o trabalho de etnobiografia. Etnobiografia. Gosto do termo. É uma mistura, assim, bem potente da experiência pessoal dele, a história de vida mesmo, com a pesquisa etnográfica que ele fez lá na aldeia. E essa escolha de método, a etnobiografia de si, é fundamental aqui, né? Explica um pouco melhor pra gente. Não é só um relato pessoal, sabe? É uma ferramenta de análise mesmo. O pesquisador, ele não está só olhando de fora. Está imerso. Exato. Ele está lá dentro, participa e, ao mesmo tempo, ele é sujeito da própria pesquisa. O Pegoraro usa essa lente dupla, ele é surdo e é pesquisador. Uhum. E com isso ele reflete sobre como a identidade surda dele conversa, às vezes até entra em choque com a identidade indígena Paiter Suruí. Entendi. É um conhecimento que nasce dessa vivência, dessa intersecção. Perfeito. É um conhecimento na pele. Exato. Então, a nossa missão aqui hoje é, explorar um pouco essa jornada do Dirley Pegoraro. Os desafios, as descobertas. Isso, os desafios de ensinar um contexto intercultural tão específico. E, claro, mergulhar na história que eu acho fascinante, a descoberta de uma língua indígena de sinais. Uma língua própria deles, dos Paiter Suruí. Exatamente, algo que nem ele, o pesquisador, esperava encontrar. Então tá, vamos começar a desembrulhar isso. Para a gente poder acompanhar essa história, primeiro, quem é o Dirley Pegoraro? Certo. Bom, ele é esse educador surdo, nasceu em Cacoal, Rondônia, em 84. E aí ele decide ir para a aldeia Jeapeguegir, lá na terra indígena 7 de setembro. Em Rondônia mesmo? Isso, para pesquisar e ensinar. A vida dele acaba virando esse ponto de encontro, né? Entre o mundo da surdez e o universo indígena. Uma coisa bem única. E a trajetória dele já começa com um desafio grande. A surdez só foi descoberta à tarde, aos 4 anos. Nossa, 4 anos. É. E numa cidade pequena como Ministro Andreasa, naquela época, imagina. A família teve uma busca bem árdua por recursos, por entendimento. Correram atrás, né? Sim, viajaram para Bauru, São Paulo, buscando centros especializados. Mas tem um detalhe bonito que ele conta. Qual? Mesmo antes de aprender Libras, ele já tinha uma comunicação gestual muito forte, muito afetiva com o pai. Ah, que interessante. Isso mostra que a base visual já estava lá, né? Exato. Uma comunicação que funcionava entre eles. Mas a escola não foi fácil. Na educação básica, ele passou por aqueles modelos focados em oralização, sabe? Ah, sim. A tentativa de fazer falar a qualquer custo. Exato. E para ele, não funcionava bem. Ele até relata a solidão que sentia numa sala de aula dita inclusiva. Inclusive é entre aspas, né? Sim. Sem os recursos adequados de comunicação. Sem intérprete, fica difícil imaginar a frustração diária. E aí, nesse cenário mais complicado, surge uma pessoa-chave, a professora Marinalva. Ah, sempre tem alguém que faz a diferença, né? Com certeza. E ela foi, fundamental para ele. Foi ela que apresentou a língua brasileira de sinais, a Libras. Que momento. Pensa no impacto. Não só deu a ele uma ferramenta para se comunicar plenamente, mas fortaleceu a identidade dele como pessoa surda. Deu um chão para ele. Entendo. E o apoio dela foi além, sabe? Ajudava academicamente, com as matérias, a lidar com o preconceito que rolava na escola regular. Era um suporte completo mesmo. E esse apoio, pelo visto, continuou firme, né? Até a faculdade. Sim. Ele fez pedagogia à distância. Já é um desafio normalmente. E sem intérprete de Libras. Nossa! Exato.
A Marinalva estava lá, firme, ajudando a decifrar os textos, tirando dúvidas. Isso mostra uma persistência incrível da parte dele, né? Com certeza. Não desistiu. Isso, mestrado em letras na Universidade Federal de Rondônia. E é daí que nasce essa pesquisa, esse livro que a gente está comentando. É lá no mestrado que ele aprofunda essa ideia da etnobiografia de si. Certo. Ele usa essa abordagem para conectar a própria história, as vivências dele como homem surdo, com o que ele observa e vive lá na aldeia Paitersuruí. E ele se baseia em alguns autores, imagino. Sim, ele dialoga com nomes importantes. Clifford Geer's, sobre interpretar culturas, Antônio Nova, sobre histórias de vida na formação, Roberto da Mata, sobre o trabalho do etnógrafo, Ricardo Vieira, da antropologia da educação, e ele traz uns conceitos bem interessantes. Tipo quais, por exemplo? Conta pra gente. Olha, ele menciona a epistemologia azul. É um conceito trabalhado lá no grupo de pesquisa dele, do orientador João Carlos Gomes. Epistemologia azul? O que seria isso? Basicamente, é uma ideia que busca valorizar outros saberes, sabe? Aqueles que geralmente ficam meio à margem, fora dos centros acadêmicos mais tradicionais. Tipo o conhecimento indígena ou o conhecimento surdo? Exatamente. Conhecimento indígena, surdo, experiências populares. É reconhecer que tem muitas formas válidas de conhecer o mundo. Não só a científica ocidental. Legal. E o outro conceito? O de bricolagem identitária. A ideia é que a gente constrói nossa identidade meio que juntando pedaços, sabe? De diferentes experiências, referências culturais, como um artesão que cria algo novo com o que tem à mão. Faz sentido. E o Pegoraro vive isso na pele, né? Combinando a identidade surda com essa imersão no mundo indígena. É uma bricolagem constante. Totalmente. E tem aquela expressão do Roberto da Mata que você mencionou, o anthropological blues. Ah, sim, aquele sentimento meio melancólico do pesquisador. Isso, que fica ali, entre dois mundos, né? Sem pertencer 100% a nenhum deles. Exato. O Pegoraro deve sentir muito isso, né? Um educador surdo, não indígena, trabalhando dentro de uma cultura indígena tão diferente. Ele está nessa fronteira o tempo todo. Exatamente. Ele ocupa esse entre-lugar. E para a gente entender melhor o que acontece nesse encontro, vale a pena dar uma olhada rápida no contexto da aldeia Gyapgir e dos Paitersuruí. Vamos lá. A escola onde ele trabalhou é a Escola Indígena Estadual Sertanista José do Carmo Santana. Os Paitersuruí são um povo do tronco Tupimondé, lá de Rondônia. Eles têm uma ligação muito forte com a terra, né? E uma história marcada por muitos desafios desde o contato com a sociedade não indígena. Luta pela demarcação do território, por exemplo. Sei. A organização social deles é bem complexa, baseada em clãs Gamp, Gamir, Macor, Caban. Isso influencia tudo. Casamentos, rituais, a vida cotidiana. E eles mostram adaptações culturais também, como hoje morarem mais em casas de madeira, influência do contato, em vez das malocas tradicionais que tinham antes. Tá, e aí a coisa começa a ficar ainda mais interessante, né? O que significa ser surdo dentro dessa cultura Paitersuruí? Como essas duas identidades se cruzam? É a pergunta de $1 milhão, né? E o trabalho do Pegoraro ajuda a gente a pensar sobre isso. Primeiro, imagina o acesso ao conhecimento cultural. Que é muito oral, imagino. Em muitas culturas indígenas, sim, a tradição oral é fortíssima. Como um membro surdo participa disso plenamente? Já é um desafio inicial. Certo. Outro ponto fascinante é como a própria surdez pode ser vista por eles. O texto até cita ideias como o perspectivismo ameríndio, do Viveiros de Castro. Ah, sim, a ideia de que diferentes seres têm diferentes perspectivas do mundo. Isso. E aí levanta a possibilidade de que, talvez para os paiter, a surdez não seja vista como uma falta, uma deficiência a ser corrigida. Mas como? Talvez como uma maneira diferente de estar no mundo, uma perspectiva particular sobre a realidade. Nossa, isso muda tudo. Não é um problema, mas uma forma de ser? Potencialmente sim. E a própria estrutura social indígena parece que facilita essa integração. Já tinha um antropólogo, o Eduardo Galvão, que destacava a importância do parentesco, das redes sociais nas comunidades amazônicas. Para os surdos Paitersuruí,
Essas redes são cruciais, eles não ficam isolados. Eles pertencem, têm seu lugar nessa teia de relações da família, da comunidade. E os relatos do Pegoraro com os alunos dão uma cara para isso, né? Ele conta do aluno Oyuea, por exemplo. Sim, o que ele conta. O menino ficou super empolgado aprendendo Libras. Alfabeto manual, números, essas coisas. Legal. Só que, ao mesmo tempo, o próprio Oyuea começou a mostrar para o Pegoraro os sinais que ele já usava, com a família, com outros surdos da aldeia. Ah, então já existia uma comunicação visual ali antes da Libras. Exatamente. A Libras estava chegando, mas não vácuo, já tinha algo acontecendo. Aí, com outra aluna, a Pabacar, a história foi um pouco diferente. Ela teve muita dificuldade com o alfabeto manual da Libras. Ficava muito dependente do professor. E isso fez o Pegoraro parar para pensar. Uma reflexão bem honesta que está no livro. Será que a dificuldade era só dela, da aluna? Ou será que o método... Isso. Ou será que o método, a própria Libras, estava funcionando quase como uma força estranha ali? Uma colonização linguística, talvez. Por estar tão desconectada da realidade cultural e linguística dela. É uma pergunta pesada, né? Mas super pertinente. Necessária. Exato. E o caso de outro aluno, o Mepilacobar, meio que reforça isso. Ele teve progressos, sim, mas também mostrou que não bastava só ensinar Libras. Precisava adaptar. Precisava adaptar a pedagogia. Pensar em como integrar a cultura Paiter Suruí, o jeito deles de ver o mundo, nesse processo todo. Não dá para chegar com um pacote pronto e achar que vai servir para todo mundo igual. Tem que olhar para a língua e para a cultura que já existem ali. E foi justamente nesse processo todo, né, observando as dificuldades, as interações dos alunos, que o Pegoraro teve a grande sacada, a grande descoberta. Conta aí. Ele percebeu que os alunos surdos Paiter Suruí não só usavam sinais soltos, eles se comunicavam fluentemente entre si. E até com alguns ouvintes da comunidade. Usando o quê? Usando um sistema de sinais completo. E diferente da Libras, um sistema que era deles, da comunidade Paiter Suruí. Que incrível! Isso é o fascinante, né? A descoberta de uma língua ali em pleno funcionamento. Exato. O que ele encontrou não era tipo uma versão pobre da Libras ou uns gestos soltos. Era uma língua indígena de sinais. Tem um nome para isso. Tem. O grupo de pesquisa dele, lá na Federal de Rondônia, o GPI, usa um termo, etnolis. Etnolis. Etnoconhecimento de línguas indígenas de sinais. Nesse caso, a etnolis Paiter Suruí. Então, reforçando, não é um dialeto da Libras, não é uma variação, é outra coisa. Outra coisa. Completamente diferente na origem, na estrutura. Claro, pode até ter alguma influência da língua oral Paiter Suruí, que é Tupi-Mundé, ou do português, por causa do contato. Normal. Mas a base, a alma dessa língua, vem de sinais que foram criados ali mesmo, organicamente, pela comunidade. como assim? São sinais que nascem da observação atenta deles, da natureza em volta, dos bichos da floresta, das atividades do dia a dia na aldeia, das práticas culturais Paiter Suruí. É uma língua que brotou ali, da experiência de vida deles. O livro descreve uns exemplos que são muito visuais. Dá quase para ver os sinais enquanto a gente lê. Sim, são ótimos. Vamos tentar descrever alguns? Para Arara, por exemplo, eles chamam de casar. Como é o sinal? Na etnolis Paiter Suruí, não é só mostrar a forma da ave. A mão imita as penas, sim, mas tem um movimento junto, um balançar, como se as penas estivessem se mexendo com o vento ou no voo. Ah, que detalhe! E isso diferencia do sinal para papagaio, que mesmo sendo parecido na forma da mão, é mais estático. O movimento carrega um significado cultural, sabe? Sobre como eles veem a arara. É a cultura viva no gesto. Lindo isso. Exato. Outro exemplo ótimo é o de porco, que eles chamam mebê. O porco do mato, né? O queixada, talvez. Isso. O sinal representa o focinho forte do porco selvagem, mas não é só isso. Tem um movimento associado e uma expressão facial que tentam capturar a imponência, a força desse bicho na cultura local. Não é só a imagem, é a relação cultural com o animal. Perfeito. É a relação deles com o animal ali no sinal. E o da cobra, Sobo. Esse eu achei incrível pela expressividade. Como? As mãos fazem aquele movimento sinuoso, claro, serpenteando,
Mas o diferencial está no uso do corpo, da expressão não manual. Ele conta que os sinalizantes usam a língua. A língua? Como assim? Colocam a língua para fora e para dentro rapidinho, sabe? Imitando como a cobra sente o ambiente com a língua. Isso vem direto da observação deles na floresta. É muito específico. Totalmente. Que demais. E até para um bicho comum como a galinha, a aranha, o sinal reflete o cotidiano da aldeia. Não foca só na crista ou no bico. Não. O sinal enfatiza mais o jeito agregário dela, sabe? Aquele andar em bando, ciscando juntas pelo terreiro da aldeia. Ah, conectando com a vida diária deles. Isso. Mostra como a língua está totalmente conectada à vida ali. São sinais que, no fundo, contam pequenas histórias sobre a cultura Paiter-Suruí. E olha, essa descoberta da Etnolis Paiter-Suruí não é só uma curiosidade linguística, né? Ela traz implicações muito sérias e levanta críticas importantes. Em relação a quê, principalmente? Principalmente em relação às políticas públicas de educação para surdos. Pensa no famoso Decreto 5626 de 2005. Sei. O que oficializou a Libras. Um marco importante. Sem dúvida, um marco fundamental. Ele oficializou a Libras como língua das comunidades surdas brasileiras e determinou seu ensino. A questão é, o decreto meio que assume a Libras como a primeira língua para todos os surdos no Brasil, e o português escrito como segunda. Mas espera aí. Num contexto indígena, a primeira língua da criança, mesmo se ela for surda, não seria a língua indígena oral da etnia dela? Exatamente esse é o ponto crítico. Para um paiteiro suruí, a língua materna, a língua da comunidade, já é a língua paiter. Chegar com a Libras e dizer, essa é a sua primeira língua agora, por força de um decreto. Ignora a realidade linguística e cultural deles. Totalmente. Talvez o ideal para esses contextos não seja uma educação bilíngue, tipo Libras português, mas trilíngue. Como assim, trilíngue? Língua indígena oral, paiter no caso, o português como língua de contato com a sociedade maior e a língua indígena de sinais local, a etnolis. Isso sim respeitaria a identidade e a realidade deles. Nossa, faz muito sentido. Isso leva direto para aquela discussão sobre descolonizar o ensino, né? Exato. Não é negar a importância imensa da Libras para a comunidade surda brasileira em geral, de jeito nenhum. Claro que não. Mas é questionar essa aplicação universal automática, especialmente onde outras línguas de sinais já existem e falem parte da cultura local. Precisamente. É sobre reconhecer e valorizar a diversidade linguística dentro da própria comunidade surda. A Etnolis Paiter-Suruí é um patrimônio linguístico e cultural deles. Ignorar isso? Ignorar ou tentar substituir pela Libras seria uma perda imensa. E aí volta aquela ideia da epistemologia azul que a gente falou antes. De valorizar os saberes locais. Isso, valorizar esses saberes que nascem das experiências locais, fora do eixo dominante. O trabalho do Pegoraro é um exemplo vivo disso. E se a gente amplia um pouco o olhar, né? Fica muito clara a urgência de documentar essas línguas. Antes que seja tarde demais. Exato. Quantas outras etnolis podem existir por aí, em diferentes etnias indígenas pelo Brasil? Desconhecidas, correndo o risco de desaparecer. Com a pressão da sociedade ou mesmo com a chegada da Libras sem esse cuidado, né? Sim. Mapear, registrar, descrever essas línguas é fundamental para preservar essa riqueza toda, antes que ela se perca. Uau! Que jornada, hein? Foi realmente uma imersão profunda. Então, recapitulando rapidinho, a gente acompanhou a trajetória pessoal e acadêmica do Odirley Pegoraro. Um educador surdo nesse encontro intercultural. Isso. Vimos como esse encontro com os Paiter-Suruí é complexo, cheio de desafios, mas de uma riqueza incrível. E a grande descoberta. Acompanhamos a descoberta da língua indígena de sinais Paiter-Suruí, a Etnolis, com aqueles exemplos de sinais super conectados à cultura local. E as implicações disso tudo. E refletimos sobre as implicações para a política linguística, para a necessidade de um ensino mais contextualizado, né? E para a urgência de preservar essa diversidade. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Qual o grande recado? Olha, eu acho que significa, antes de mais nada, que essa história nos dá uma janela. Uma janela para a imensa diversidade cultural e linguística que a gente tem no Brasil. E que muitas vezes fica invisível, né? Exatamente.
uma diversidade que muitas vezes fica escondida. O trabalho do Pegoraro mostra, de um jeito muito concreto, como a comunicação, a identidade, a própria linguagem humana podem surgir e se manifestar de jeitos que a gente nem imagina. Em contextos muito diferentes dos nossos. Sim. E mais do que isso, eu acho que joga uma luz na necessidade urgente da educação ser mais flexível, mais sensível, sabe, mais respeitosa com as realidades locais. Abandonar de vez a ideia de que existe um modelo único que serve para todo mundo. E fica aqui talvez uma provocação final para quem está ouvindo a gente. A experiência do Pegoraro, a existência da etno Tilispa e Terçuruí, tudo isso meio que nos convida a olhar em volta, né? Uhum. Será que existem outras formas de comunicação, outros conhecimentos, outras expressões culturais que são silenciosas ou marginalizadas no nosso próprio ambiente, mesmo fora do contexto indígena ou da surdez? Boa pergunta. O que a gente pode aprender sobre linguagem, sobre cultura, sobre o outro, se a gente começar a prestar mais atenção nesses sinais diferentes, aqueles que fogem um pouco da norma estabelecida? É um convite à atenção, né? Exato, talvez a maior lição seja essa, abrir os olhos e os ouvidos, ou melhor, abrir a percepção para a diversidade que está aí, nos cercando, mas que muitas vezes a gente simplesmente não vê. Fica aí a reflexão.